pessoal, o programa Vida e Saúde está de volta. E o nosso assunto não parou aqui no intervalo, porque eu e o Dr. Ianco trocamos várias ideias sobre esse tema, que é o tabagismo. Olha, no primeiro bloco nós já falamos aí como essa doença afeta as pessoas, falamos das substâncias, que ela prejudica o nosso organismo, que nós sabemos disso, mas nem sempre temos consciência. E olha, o problema não é só com o fumante, também é com o fumante passivo, aquele que convive com quem fuma. Então eu pergunto aí para vocês de casa, você é fumante? Já tentou parar alguma vez? Já teve recaídas? Conhece alguém que teve algum problema? Escreve pra gente, os nossos contatos estão na tela e eu já quero ir conversar com o doutor Ianco. Doutor, o que caracteriza um dependente? Porque me chamou muita atenção no primeiro bloco, o senhor disse o seguinte, olha, fumar e questões de segundo já está no cérebro e a pessoa pode ser dependente. Mas tem pessoas que fumam numa festa, tem pessoas que passam anos sem fumar e de repente fuma, tem gente que, não sei, bebe alguma coisa e depois fuma. O que caracteriza um dependente? Bom, a dependência do cigarro, existem até alguns questionários aí que são desenvolvidos pelas sociedades, principalmente a sociedade de pneumologia, que são questionários que abordam a condição de vício mesmo das pessoas. E tem algumas condições que são muito peculiares, por exemplo, esse vício de fumar de noite, de madrugada, isso caracteriza muito uma pessoa altamente viciada. Aquela pessoa que acorda e já precisa fumar antes do café da manhã, isso também caracteriza muito o vício. Estômago vazio, né, doutor? Isso, exatamente. Né, complicado até de imaginar. Enfim, e essas pessoas têm realmente algumas características, ou seja, até uma certa agressividade, uma impulsividade em decorrência de ficar alguns minutos ou algumas horas sem fumar. Então, acho que é mais essa condição mesmo da gana, da vontade do cigarro. Isso, e doutor, me diz uma coisa, essa questão da pessoa fumar e ficar mais calma, ou a pessoa está num momento tenso de estresse, ela vai e fuma, às vezes sempre associada ao café ou à bebida. O cigarro, o vício no cigarro tem relação com o comportamento da pessoa, com pessoas ansiosas? Então, na verdade, o cigarro, a gente estava dizendo, ele tem mais de 4.000 substâncias, nenhuma é benéfica, não tem nenhuma que faz bem para a saúde. Então, assim, não tem como, né? É que realmente ele causa um vício, né? Ele vicia e todo vício, a pessoa não tem controle muitas vezes por esse vício. Mas o que a gente vê, via de regra, nessas condições, das pessoas que têm mudanças de comportamento devido ao cigarro, é porque ele pode ser tanto estimulante, ou seja, ele estimular e te colocar pilha, ou te colocar, né, enfim, mais empolgada ou empolgado, ou também deprimir um pouquinho aquela pessoa que já está muito ansiosa. Então, a nicotina tem essa característica. Quer dizer, não deixa num estado emocional equilibrado, comum. Não. Ele ou empolga ou ele estimula, ele é um estimulante, por isso tem muitas pessoas que fumam porque ficam magras e porque não engordam, enfim, então isso é um absurdo, né? Eu acho terrível esse pensamento, não deve ser levado adiante. E também tem pessoas que também se sentem mais calmas ao fumar. Ou seja, elas já estão pilhadas ou estão, né, nervosas e realmente ao fumar o cigarro elas acalmam um pouco, ficam mais equilibradas. Mas também é tudo questão de se comportar e, enfim, existem maneiras de descontrolar isso. E olha, nós somos às ruas para saber o que a população quer perguntar para o Dr. Ianco sobre o cigarro. Confira. Gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de saber de que modo a nicotina age no pulmão do fumante. E aí, doutor Ianco, que esse bicho da nicotina, o que faz lá dentro da gente? Então, a nicotina, na verdade, ela é uma substância muito pequenininha, enfim. O maior problema no pulmão não é nem a nicotina, o alcatrão talvez seja mais problemático para o pulmão. Mas monóxido ninguém fala de carbono, muito, né? O alcatrão, o monóxido de carbono, talvez para o pulmão eles sejam piores do que a própria nicotina. A nicotina, o grande problema dela é mais a nível cerebral. Ela é uma substância, tipo, como se fosse um neurotransmissor, que tem uma ação, lembra que eu falei naquele sistema colinérgico, é um sistema autônomo nosso, que causa realmente uma ação muito, como se fosse de uma dependência e de um mediador mesmo químico, cerebral. Já o alcatrão, né, o próprio, as 4.000 substâncias, o monóxido de carbono, ele diminui o que? A elasticidade do pulmão.
Então o pulmão vai ficando rígido. O pulmão tem que ser muito macio. A hora que você inspira, ele tem que abrir, o ar tem que entrar. A hora que ele solta o ar, ele tem que encolher. Ele vai ficando duro, igual uma pedra. Caramba. Vai empedrando. E aí os vilões maiores seriam o monóxido de carbono e seria o alcatrão também, que tem uma ação muito ruim. O pulmão de um fumante, ele é preto. Então, ele nas deveria aulas, ser de que cor, normalmente? ele é vermelho, um vermelho vivo, bem vivo. Imagina para chegar Isso. a ser preto, né? Ele chega a ficar preto, 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 a cor da sua roupa. Doutor, chegou meu uma pergunta aqui para gente e acho interessante, já que estamos falando de doenças causadas, enfim. Meu nome é Joana, sou da cidade de Araruna, Paraíba. Meu esposo fumou 42 anos, muito tempo. E faz 3 anos que ele teve AVC. Ele já teve 2 AVCs em sequência. E ele sente muita tontura. Já parou de fumar, mas essa tontura é sequela do AVC ou do tabagismo? Bom, primeiro, obrigado pela questão. Como é que fica essa relação do tabagismo e do AVC e essa questão da tontura? Então, o cigarro, devido, de novo, a gente está repetindo bastante vezes que é para vocês realmente pegarem bastante esse conceito e usarem daqui para frente. O cigarro, ele tem substâncias muito complexas e fortes, enfim. Os termos são inúmeros, assim, muito degradantes ao sistema cardiovascular de maneira geral, onde se encontram também as artérias cerebrais. Então, nesse caso, o cigarro, ele causa muitos espasmos arteriais. A nicotina, de novo, ela faz com que as artérias se apertem ou fiquem mais estreitas. E uma vez que isso acontece, às vezes, a nível cerebral, um espasmo de uma artéria cerebral, enfim, ou uma arteríola, um setor do cérebro que tem o seu fluxo de sangue interrompido por um espasmo provocado pelo cigarro. Então, o cigarro, ele tem essa ação, que a gente vê não só no cérebro, como no coração também. Existem as anginas, a gente chama de anginas de Prinzmetal, né? O nome do pesquisador é Prinzmetal, né? Que foi o pesquisador que viu isso, que as pessoas, ao fumarem, eles radiografavam as artérias coronárias e elas tinham verdadeiros espasmos, alterando até o eletrocardiograma e fazendo a gente confundir com o infarto agudo do miocárdio. Caramba! O infarto nada mais é do que a paralisação do fluxo de sangue, que pode ser tanto para o coração quanto para o cérebro. Então, esse é mais ou menos o mecanismo do derrame. Ainda respondendo à telespectadora, na verdade, essa tontura pode sim ter relação com o AVC. Eu acredito que seja essa a causa, né, porque algumas áreas desse cérebro que tiveram o fluxo de sangue interrompido, certamente não terão mais a mesma funcionalidade de antes do AVC. Uma pessoa que tem um pulmão debilitado por conta do cigarro, uma embolia pulmonar ou outro tipo de doença, como é que acontece lá dentro do organismo da pessoa? Se a pessoa estivesse saudável, isso não aconteceria, mas por que o cigarro gera esse tipo de situação? O cigarro, ele, né, pelas substâncias, ele é muito agressivo ao endotélio. O endotélio é a área interna das nossas artérias, das nossas veias, dos vasos sanguíneos de maneira geral. E essas substâncias tóxicas fazem com que nós liberemos outras substâncias no nosso organismo, que são as interleucinas, os macrófagos, fator de necrose tumoral, são termos complexos da gente falar, mas enfim, vou mas sintetizar. Que tem muito a ver com a gente. Exato, mas eu vou sintetizar que são substâncias agressivas do nosso próprio organismo, produzidas por ele e que acabam combatendo ele mesmo. Entendi. E ele combate a parte interna das artérias. E com isso, todas as lesões, né, decorrentes disso. As embolias, os processos isquêmicos, ou seja, de entupimento, de redução do fluxo de sangue por essas artérias, enfim. Então, é muito complexo, né? Mas, assim, de maneira geral, essas substâncias todas chegam a atingir todas as artérias por dentro. Chegaram algumas questões, algumas perguntas aí de casa. Obrigada, pessoal, por estarem enviando. A Terezinha de Campinas, quem fumou muitos anos e parou, fica com alguma sequela? Então, existem alguns estudos também que mostram que há alguns anos, né, a pessoa ainda vai carregar esse ônus de ter sido fumante. Infelizmente, não se paralisa, né, da noite para o dia, né, o mal que o cigarro faz com que a pessoa tenha. Mas, algumas notícias boas. Algumas horas após parar de fumar,
a movimentação dos cílios, que são, né, são estruturas que promovem a limpeza das vias aéreas, que estão paralisados totalmente ao inalar o monóxido de carbono, as substâncias tóxicas, aqueles cílios paralisam. Eles não... Não, eles param de fazer a limpeza do nosso trato respiratório. Caramba! E algumas horas depois eles já passam a funcionar. Enfim, então, né, dia a dia, essa limpeza do cigarro vai te credenciando a não ter mais risco. Mas alguns anos a pessoa ainda vai ter o ônus, né, ou seja, o prejuízo que o cigarro trouxe, até mesmo para tumores, enfim. E agora eu pergunto, e quem convive com o fumante, doutor? Porque, claro, os casos mais graves são, a mim, me impressiona muito bebês perto de fumantes. Eu acho que não tem explicação nenhuma a isso. Mas os fumantes passivos, o que acontece com o nosso organismo? Então, na verdade, o mecanismo é mais ou menos o mesmo, porque a fumaça, ela carrega todas essas substâncias que eu já havia citado. E é claro que a quantidade inalada ou respirada é menor do que a de um fumante, né? Enfim, é o próprio fumante. Mas existe, até na própria matéria, a gente chegou a ver que, né, 20% aí acaba acontecendo, né, de desenvolver, enfim, de ser um fumante passivo. Então, indiretamente, a pessoa que fuma está prejudicando o seu ente querido. Então, o fato dela fumar não só prejudica mas como a um ente, né, uma pessoa amada e querida por ela. É mais um motivo para né, para tentar tomar consciência. Exato, para tentar parar de fumar. Mas é o que eu volto a dizer. Essas condições são realmente difíceis. A gente sabe da dificuldade, mas a gente acredita e é possível que se pare de fumar. E os fumantes passivos, né, que enfim estão num ambiente, se distanciarem ou pedir para as pessoas realmente fumarem muito mais longe, porque um simples cheiro de cigarro. Uma fumacinha de cigarro está entrando essa substância tóxica dentro dela. Porque às vezes a gente sente o cheiro de cigarro e até dá uma tontura, né? Passa mal. Agora, esse fumante passivo pode ter um câncer no pulmão, por exemplo? Pode ter só por sentir o cheiro? Sim, porque existem substâncias, como são mais de 4.000 substâncias, dentre elas substâncias altamente cancerígenas. Sim. O chumbo é altamente cancerígeno, né? Enfim, arsênio, tem várias outras substâncias que são moléculas muito complexas, que às vezes não são nem tão bem conhecidas, mas todas essas substâncias podem causar uma alteração celular, porque o câncer é o quê? É uma célula que se desarranja, o seu interior, o seu núcleo, com outra célula, e elas começam a se multiplicar, desarranjadas, e aí começa a crescer um tecido diferente daquele que é o nosso tecido habitual. Esse é o câncer. O câncer são células, em qualquer local do organismo, o câncer é isso. Tá. São células que não são muito bem formadas e que conseguem escapar do nosso sistema imunológico e começam a se replicar. E aí vão crescendo, tomando proporção. Então, esse é o mecanismo do câncer. E essas substâncias fazem o quê? Com que essas células se desarranjem. Então, é por isso que o cigarro é altamente cancerígeno. Além do calor da fumaça do cigarro. Então, os cânceres epidermoides que nós falamos, o câncer epidermoide é um câncer talvez o mais comum do cigarro, e muitas vezes o próprio calor, na verdade é da parte superior, né, do tecido de revestimento, da parte íntima do tecido de revestimento das vias aéreas, mas o próprio calor do cigarro também, então por isso que tem muito câncer de lábio, de boca, por causa do calor do cigarro. Isso também é altamente agressivo. Nossa, gente, vamos parar de fumar? Todos os que fumam, por favor, porque você pode estar prejudicando o seu filho, já pensou nisso? Ou alguém que você ama muito, ou pessoas que você convive, não interessa, o cigarro faz mal sempre. E doutor, chegou aqui do Gilberto, de Mogi Guaçu, a seguinte questão: fumei durante muitos anos, parei de fumar e agora tive uma trombose venosa. Essa doença pode ser do cigarro devido aos anos que eu fumei? Primeiro, o que é a trombose venosa, doutor? Então, na verdade, a trombose venosa é o seguinte: o sangue ele tem uma viscosidade, uma fluidez, né, como se fosse um líquido, como se fosse a água, enfim. Tá. E ele tem partes do nosso organismo, muitas vezes na perna, onde ele tem ele engrossa um pouquinho e forma trombos, que são pedacinhos de sangue assim mais endurecidos um pouquinho, mais coagulados. E com isso, o fluxo
se prejudica naquela região, vai prejudicando, e praticamente se interrompe. Na verdade, um mínimo fluxo de sangue passa, mas uma grande parte empelota. Então, essa é a condição de uma trombose, que pode sim ter relação com o cigarro. De novo, como as artérias e as veias, todos os vasos sanguíneos do nosso organismo são altamente agredidos pelo cigarro, então a estrutura desses vasos, dessas artérias, dessas veias, estão modificadas. Então, tudo é mais fácil de acontecer do ponto de vista prejudicial dentro desses vasos. Então, de novo, ele parou, mas essa trombose pode ter sido, sim, relacionada indiretamente ao cigarro. Doutor, a cocaína, a maconha, enfim, tantos outros venenos para a saúde humana, enfim, dependentes, ela tem relação com o cigarro? Ou seja, eu provo cigarro e de repente eu vou me acostumando, aí eu provo outra droga. Tem relação entre as drogas ou não? Não, eu não vejo, não. Eu não vejo essa relação, assim, a não ser a relação da pessoa ser um adicto. Toda pessoa que é adicta, né, o termo que a gente usa para pessoa viciada. Viciado é um termo forte, a gente sempre acha forte. Adicto fica um pouco mais suave, mas enfim, não deixa de ser viciado. Sim. Toda pessoa adicta, ela tem talvez um canal de controle um pouco mais maleável. Então a gente pensa, talvez nesse sentido eu poderia interpretar que sim. Mas assim, a pessoa, por ser já uma viciada, entre aspas, numa droga lícita, ou seja, permitida pelo governo, né? Ela pode sim ter uma maleabilidade, uma facilidade de talvez, por que não experimentar uma outra coisinha, enfim, talvez. Eu acredito que assim, não existem estudos, né, do comportamento da psique, né, da psiquiatria, que comprovem essa relação. Mas ao nosso modo de ver racional que somos, né, eu acredito que tem a relação sim. E às vezes a gente diz, não, só vou provar, mas eu não vou ser viciado, imagina. E é aí que a gente pode cair feio. Pessoal, ligue, participe, envie e-mail, escreva no WhatsApp. O que você vive ou viveu com relação ao cigarro? Você conhece alguém que passou mal já? Você já é um fumante que parou de fumar várias vezes e voltou? O Dr. Ianco está aqui para isso, para ajudar a gente a entender como é que funciona esse vício. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.